assunto, nós temos aqui a presença do nosso irmão da comunidade Face de Cristo, o Pedro Cisnando, que já assumiu vários cargos públicos, que é professor da Universidade Federal, tem mestrado em economia, inclusive fez o seu mestrado em Israel, e lá ele teve a oportunidade de fazer o seu trabalho, a sua tese de mestrado, analisando o kibbutz lá em Israel. Então, ele é uma pessoa cristã, é uma pessoa que participa da comunidade Face de Cristo, e que, com todo esse cabedal de conhecimento, lançou agora um livro, O Verdadeiro Desenvolvimento Econômico. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Alegria, mais uma vez, né? Um prazer também. Você fazia muito tempo que não via o programa, veio sim, muitas vezes, sim. Algumas vezes. E vim num momento oportuno, porque acaba de ter uma aula, né, realmente, né, de economia, de desenvolvimento, da campanha da fraternidade. Eu agora estou muito mais confiante a respeito dos meus conhecimentos a respeito da campanha da fraternidade. Agradeço a você. Inclusive, Pedro, nós estivemos juntos lá na Câmara Municipal, justamente numa audiência pública, sobre esse tema. Segunda-feira agora, passada. Segunda-feira passada. E vamos estar agora, nessa próxima quarta-feira agora, lá na Face de Cristo, eu, você e o Aloysio Nóbrega, que apresenta esse programa, e nós vamos falar também sobre o tema da campanha da fraternidade. E a gente quer lhe convidar. A comunidade Face de Cristo fica ali na confluência da Pontes Vieira com a Avenida Vigílio Távora, e é aquela área que vai para o Iguatemi. Eu acho que você já deve ter passado por lá, tem aquelas 3 casas. Então lá nós vamos ter a oportunidade também de debater, de se aprofundar sobre o assunto. Com a presença do Pedro Cisnando, com a minha presença e também a presença do Aloysio Nóbrega. Pois não, Paulo, para que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo compreendam melhor os objetivos desse livro, é bom registrar que, como você mencionou, eu sou professor aposentado da Universidade Federal do Ceará na área de teoria do desenvolvimento econômico. Tem muita relação, né, com a temática que agora é lançada, né, como uma interpelação, né, da comunidade, né, eclesial, da igreja, né, sobre esse momento em que nós vivemos. E também é conveniente informar para as pessoas que não conhecem que eu sou também um funcionário, um TDE do Banco do Nordeste do Brasil. Com certeza. Então passei muitos anos dedicado ao estudo da questão do desenvolvimento econômico do Ceará, né, do Nordeste. Foi também secretário de Desenvolvimento Agrário, né? Foi, sim. E também o Banco do Nordeste nos proporcionava sempre, né, a possibilidade e a oportunidade de conhecer outras experiências mundiais de desenvolvimento, a fim de que nós pudéssemos identificar quais aqueles modelos, né, quais aquelas soluções mais adequadas, né, que se adequassem, né, ao caso aqui do Nordeste. E eu tive a oportunidade de visitar muitos países e que inclusive escrever outros livros, um dos quais ele propõe muito aproximadamente essa perspectiva que agora nós estamos interessados, né, que é uma economia mais equilibrada, uma economia que seja mais voltada para o desenvolvimento humano, onde não haja tanta exclusão social. Foi o caso, por exemplo, da minha tese para a livre docência, que foi sobre a economia da Escandinávia. Que pesquisamos a economia da Escandinávia, escrevemos um livro denominado Escandinávia, Modelo de Desenvolvimento, Democracia e Bem-Estar. O índice de desenvolvimento humano é o mais elevado, né? é o mais elevado do mundo. Dinamarca, Noruega, né? Noruega, na Finlândia. Então, visitei também outros países, dos quais eu analisei detidamente o seu processo de desenvolvimento econômico e escrevi um livro que o Banco do Nordeste publicou, denominado Desenvolvimento Regional no Mundo, onde está demonstrado que não é um modelo único para se realizar o desenvolvimento e alcançar esses resultados que agora nós desejamos. Que não é um padrão, que se puder simplesmente aplicar ao Brasil, né, e que isso venha a dar resultados adequados. É preciso se lançar mão da economia, né, das propostas, dos modelos, né, das várias soluções que a economia como ciência apresenta, e também conciliar com as experiências históricas, né, que foram produzidas durante, pelo menos os últimos 200 ou 300 anos. Eu tive também essa felicidade, tive essa chance, né, de conhecer essas experiências mundiais. E a partir daí, quando eu tomei conhecimento que a campanha da fraternidade de 2010 iria se reportar sobre a questão da economia, especialmente mais concretamente economia e vida, economia e desenvolvimento humano,
eu realmente me entusiasmei muito e me dispus a lançar mão de toda essa literatura disponível atualmente sobre a questão do desenvolvimento econômico mundial, brasileira, e os próprios conhecimentos que eu havia acumulado durante 40 anos, dedicado à questão do desenvolvimento econômico. 40 anos. Nós estamos na quaresma, pois né? Pois é. Tá vendo? Vem num momento bom, pois né? Então, né, eu fiz uma análise, né, bem adequada, equilibrada, né, sem nenhum propósito, né, de lançar nenhuma contestação ideológica ou doutrinária, né, sobre o desenvolvimento, mas do ponto de vista das possibilidades, né, que nós contamos aqui no Brasil, na América Latina, para reajustar, né, reorientar, né, o modelo de desenvolvimento econômico que nós estamos vivenciando há muitos anos. Na verdade, a igreja, ela não é política, né? Claro. E a igreja estimula os seus leigos, né, a população, as comunidades, a se empenharem, né, nas questões políticas e administrativas para ajudar a levar, na prática, né, a execução daqueles princípios que são cristãos. Mas a igreja em si não é política. Também a igreja não tem uma solução técnica. Né? Ela não tem a solução técnica. Ela não tem capacidade técnica para preparar planos, sugestões e implementar. Ela recorre exatamente aos leigos, né? Ao conhecimento, sempre naquela luz, naquela orientação, de termos como referencial as nossas pistas. Nós somos o Evangelho, nós, né? como você próprio aí mencionou, né? Vários parâmetros, né? Vários referenciais que o Evangelho nos coloca. E, sobretudo, nós temos uma riqueza extraordinária, né, de conhecimento, de sabedoria, né, e de realmente propostas, né, muito reconhecidas como corretas, que são as encíclicas papais. Desde a Rerum Novarum, né, que está completando 1891, né, até a última. Mais de 100 anos, né? A última, né, do Papa Bento XVI, que está sendo considerada. Bento XVI. Né, Caritas in Veritas, está sendo considerada, né, como a Bíblia, né, a encíclica, né, mais abrangente, mais completa e mais moderna de toda a história da Igreja. Inclusive, 50 cientistas pertencentes a várias denominações religiosas fizeram um manifesto mundial, internacional, a Zenit, aquela fonte de comunicação do próprio Vaticano, mencionou, uma mensagem, né, de apoio às conclusões, às recomendações que o Papa Bento XVI faz para o presente e para o futuro. Inclusive, aventar a possibilidade de sugerir que o nome dele viesse a ser o Prêmio Nobel de Economia, né, do corrente ano, né, que outros economistas adquiriram, e que parece-me que ele abdicou, ele atenuou, ele esfriou essa tentativa de dar esse prêmio bem justo, né, ao Santo Papa. E tem os Caritas Est também, ele tem que é sobre o amor, tem um capítulozinho que é sobre o amor na dimensão social, que ele fala também. Existem várias encíclicas, né? 3 das quais eu me apoio muito profundamente, né, nesse livro, né, para orientar, né, o LIAM, né, a ligação, o caminho que eu adotei como metodologia para analisar esses problemas. Porque, se você vê, Paulo, como a CNBB, como a CONI, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, adotou, eles estão preocupados com o mundo. Na realidade, o mundo não vai bem. Nós temos de acertar, de combinar. Muita violência. Nós temos mudanças substanciais, né, nas políticas, nos modelos de desenvolvimento que ocorreram nas últimas décadas. Nós temos os problemas, né, que estão ocorrendo. São mal distribuídos. Né? Estamos com os problemas relacionados com economias em crise. Há pouco tempo, né, os Estados Unidos, agora outras nações desenvolvidas na comunidade europeia, né, estão também enfrentando outras crises de outras origens. Que não é só a origem que provocou os problemas da economia americana, agora são outras razões. Dívida interna, né? Administrações inadequadas, corrupção, né? Desvio de recursos. Né? Má distribuição desses recursos. E, sobretudo, você bem mencionou, o grande desafio do mundo atual, do mundo todo e, sobretudo, dos países subdesenvolvidos. A pobreza. Uma pobreza muito extensa. E às vezes miséria, né? Muito grande. E às vezes miséria. Miséria, né? A indigência. Uma pobreza muito, muito grande, que ela, na verdade, não foi produzida de um momento para outro.
Isso é produto de toda Acumulado. uma história acumulada. Porque os próprios economistas, né, os administradores, os planejadores, achavam, né, que poderiam resolver os problemas do mundo fazendo com que as economias crescessem rapidamente, acelerassem as suas taxas de crescimento. Então, nós colocamos um ídolo dentro das doutrinas econômicas, né? Esse não pode servir a Deus, né, e ao dinheiro. Nós colocamos dentro das nossas concepções que nós tínhamos de acelerar o crescimento econômico, porque depois aí é que haveria um transbordamento, né, desse desenvolvimento a partir para a sociedade mais pobre. Não ocorreu. Fracassou. Os economistas se equivocaram com relação às suas teorias, nesse particular. Então, durante esses anos todos, acumularam nos países subdesenvolvidos, né, uma pobreza inadmissível. Objeto, quase 50% das populações desses países latino-americanos estão na pobreza, desfrutando de menos de meio salário mínimo. Né? Isso é uma absurdo, além daquelas que estão realmente na miséria. Mas o problema não foi só este. O grande problema da interpelação, da preocupação, né, da igreja é com a questão da desigualdade. Porque as pessoas até podem ser pobres, mas viverem... Miserável, não. Pode ser pobre, viverem, né, solidariamente, com dignidade, respeitar, ter voz, né, ter reconhecimento, né, ter emprego, né, ter uma vivência realmente insuportável. Né, ter sua casa própria, né? Agora, não pode, é como está acontecendo no mundo subdesenvolvido e até em alguns países desenvolvidos. Um desequilíbrio entre países injustificável, um desequilíbrio dentro do país, de regiões, né, como acontece aqui no Brasil e em alguns países latino-americanos. Mas mais proximamente que nos interessa o Brasil. Que aqui 50% a 60% de todos os pobres do Brasil, dos analfabetos, das pessoas que não têm educação, não têm saúde, não têm ajuda, não têm dignidade, não têm reconhecimento, estão no Nordeste. Só tem 27% da população. De pobreza. 27% da população. Não pode ser. Isso interpela a gente. Foi quando criou-se o Banco do Nordeste, essa situação já era mais ou menos assim. Depois veio a Sudene, também era mais ou menos assim. E continua hoje. Não é possível. Então a igreja realmente, na sua posição de independência, na sua sabedoria, de sabedoria, né, na sua vontade, né, de realmente chamar a atenção, é que eu estou chamando isso de uma interpelação da sociedade. Nós somos os economistas. Essa foi a razão que escrevi esse livro. Foi uma reflexão. E o interessante por que, Paulo? É que é verdadeiro desenvolvimento econômico. O título é muito bom. Inclusive, essa é a palavra usada na encíclica Agaritas in Veritate, que é o desenvolvimento verdadeiro ou o desenvolvimento integral. Exato. Então, eu devo também, Paulo, perante aqui as câmaras, pedir perdão. Me perdoe, né, meus alunos, né, que durante 30 anos, eu lá na sala de aula, com os argumentos, com fórmulas matemáticas, com o uso dos autores mais famosos, né, as maiores autoridades, os prêmios, né, de Nobel, de economia, eu lá estava tentando convencê-los, né, certas concepções do desenvolvimento. Por exemplo, né, o que agora nós estamos sendo penalizados. Nós achávamos, sinceramente, né, que tínhamos de fazer essa aceleração, né, do crescimento através da industrialização. Então a agricultura era uma atividade rotineira, atrasada, secundária, subdesenvolvida, não tinha chance, não tinha capacidade, pela sua própria natureza, de acelerar o crescimento. Só a indústria seria aquele instrumento, aquele capaz de transformar, aquele carro-chefe, né, que iria produzir o desenvolvimento. Colocamos isso dentro da Sudene, essa filosofia, dentro do Banco do Nordeste. Então passamos a financiar, a facilitar recursos, apoio, subsídios, isenção de impostos para a indústrias que fossem grandes, poderosas, tivessem muita tecnologia, muito conhecimento, que fosse de fora do Nordeste, porque o Nordeste não tinha a capacidade empresarial, não tinha conhecimento. Então, qual é a solução mais rápida? Trazer empresários de fora, que já sabiam fazer o desenvolvimento. E colocar aonde? Não, de Santana do Cariri, que é a minha cidade. Não era para lá. Eles iam Fortaleza, nas capitais, Recife, Salvador. As cidades incharam. Então, as 3 cidades metropolitanas passaram a concentrar 80% da riqueza, né, existente no Nordeste e na industrialização. E a pobreza lá no campo. Ainda, Paulo, olha, veja bem o que aconteceu. O que foi que nós fizemos? Me perdoe. Foi o que nós fizemos. É que o produto, né, dessa industrialização, que realmente foi um êxito extraordinário, mudamos a capacidade empresarial, o que fez? Nós usamos matérias-primas oriundas de outras regiões, de outros estados, até do exterior, para fazer a industrialização. E depois produzimos um artigo, produzimos bens, né, de consumo, impulsionamos através da divulgação, da propaganda, né,
a exportação, né, desses bens para o exterior. Olha o que nós fizemos. Usamos aqui o solo, a água, a capacidade e o trabalho barato, exploramos os trabalhadores com salário barato, que era um dos argumentos que os estados ainda hoje usam. Ainda hoje está sendo usada essa argumentação. É que nós temos mão de obra barata. E por isso o custo de produção era menor. Né? E assim nós poderíamos ser competitivos. Como estão fazendo com a pobre da China. Que querem imitar o modelo da China para o Brasil. Por Nossa Senhora. Né? Uma exploração, né, do trabalho na sua mais grave, né, acepção. Então, Paulo, nós criamos um modelo que realmente precisa ser avaliado. Precisa ser mudado. E pode. Pode, porque com base nessa experiência que nós tivemos nesses anos todos, nós, o Brasil e outros países, já existem soluções adequadas. Por exemplo, nós podemos concentrar nossos esforços, né, no estímulo à microindústria, à pequena indústria, à média indústria. Os países hoje desenvolvidos, para a Itália, baseia todo o seu desenvolvimento também, né? Na pequena e média indústria, na agricultura. Né, adotarmos realmente o cooperativismo. Exato. Nós falamos hoje muito em agricultura familiar, quando éramos secretários, fizemos muito, nos empenhamos muito em que isso fosse transformado em política econômica, mas está faltando um aspecto fundamental, sem a qual a agricultura familiar que se fala não vai funcionar. É o cooperativismo, que você acaba de falar. Que se nós temos uma pequena propriedade familiar, desorganizada, ela fica entregue aos intermediários, aos especuladores, e o agricultor realmente